Olha, a gente tem que dar graças a Deus pelas mínimas coisas, viu, irmãos? Às vezes a gente esquece de certos detalhes. Hoje, quando o Bruno anunciou o primeiro hino para a gente cantar, é que eu me dei conta que fazia 2 semanas que eu não conseguia cantar um hino. Eu fazia de conta que estava cantando, né? Mexia a boca, mas a voz não saía. Como é gostoso a gente poder louvar a Deus de verdade, soltar a voz. A gente só, às vezes, dá o devido valor para certas coisas quando a gente é privado daquilo, né? Mas, graças ao Senhor, que nós estamos aqui outra vez, né? Ontem à noite, nós nos reunimos com os casais, tivemos uma noite... para mim foi gostoso, né? A gente poder meditar. Eu espero sim que a gente esteja em oração, né, em busca de que Deus produza bons frutos desse trabalho da igreja que a gente pretende, como eu disse ontem, né, tornar alguma coisa fixa no nosso calendário, embora periódica, não toda semana. Mas, falando aqui para hoje, nosso assunto para hoje mesmo, o irmão Nicolas mencionou na oração, aqueles que, nossos irmãos, que estão aí na luta, às vezes em lugares inóspitos até para a pregação do Evangelho, pedindo que Deus abençoe, né, aos nossos irmãos espalhados por aí, entregando suas vidas no serviço do Senhor. E de verdade, irmãos, a palavra de Deus nos assegura, né, que Deus abençoa, sim, esses servos, né? Nós somos abençoados por Deus grandemente, e à medida que nós servimos com fidelidade, nós colhemos os bons frutos, as recompensas. Deus nos dá a salvação gratuita por meio de Cristo, mas Ele também, a Bíblia também fala para o crente das recompensas. Nós temos um termo, ou alguns termos que são empregados nas Escrituras para falar de prêmio. A própria salvação é um prêmio, no sentido não uma recompensa pelo que nós fizemos, mas é um prêmio no sentido de um presente que Deus dá. Mas nós somos presenteados, somos premiados, somos agraciados por Deus, galardoados, né? Um dos termos usados pela Bíblia são os galardões. Outro termo é a coroa. Então, nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre isso. Eu acredito que seja um tema sempre inspirador para o cristão. Ele pensar naquilo que Deus tem preparado para ele, tem prometido. Abram suas Bíblias lá em João, capítulo 4, irmãos. Palavras de Jesus mesmo aqui. Como vocês podem ver, a voz está dando para cantar, mas não está aquela coisa ainda, né? Então, vocês desculpem aí aquelas... né? Aquelas limpadinhas de garganta aqui. João 4, 36.
Jesus vinha falando aqui para os seus discípulos a respeito da seara, da ceifa. Olha, imediatamente antes aqui, no meio do versículo 35, ele diz: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ele dizia aos seus discípulos: olhem quanta coisa tem para fazer. Olhem quanto campo tem para trabalhar. Olhem quantas almas para serem remidas. Nós temos um vasto campo. Isso não quer dizer necessariamente, irmãos, que nós vamos colher milhares de conversões. Talvez cada vez, à medida que o tempo passa, o número de conversões seja menor. Pelo menos é o que parece, tanto pela Escritura como o que a gente tem visto, não é verdade? As pessoas estão mais endurecidas. Porém, a população tem se multiplicado. As falsas doutrinas, falso evangelho, religiões têm se espalhado. Então, na verdade, o campo continua muito grande para ser trabalhado. Há muito o que fazer. Tem um campo vasto para ser trabalhado. Mas Jesus dizia aqui para os seus discípulos a respeito disso, e ele diz no versículo 34, que é o nosso versículo, ele diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade. Desculpem. 36, desculpa, peguei 34. Ele diz, Jesus dizendo, né? E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então ele estimula aqui os seus discípulos, né, a ir para a colheita, para a ceifa. No domingo passado, o irmão Daniel enfatizou aqui na pregação à noite sobre a necessidade de nós falarmos do Evangelho, de nós evangelizarmos mesmo, né? É a ceifa, irmãos. Nós precisamos falar mais de Cristo, nós precisamos trabalhar mais para Cristo mesmo, né? No dia a dia nosso. E Jesus disse aqui, quando isso acontece, o que ceifa recebe galardão. Então, nós temos um prêmio dado por Deus por essa obra. Aquele que vai à colheita, aquele que busca anunciar o Evangelho, Deus presenteia, Deus abençoa. Com os seus prêmios, né? Os seus galardões. E é interessante o que ele diz aqui, esse galardão não é aqui na terra, não é verdade? Ele diz, ele ajunta fruto para a vida eterna. A visão humana, ela é bem reticente com relação a isso, porque quando não se crê na vida eterna, se trata isso com muito desprezo, né? É uma utopia. As pessoas estão interessadas só nas coisas aqui nessa vida. Eu quero ser recompensado aqui. É de onde, né, dessa mentalidade é que flui o chamado, o falso evangelho, o chamado evangelho da prosperidade, que é tão em voga hoje em dia, iludindo as pessoas, né? Iludindo as pessoas que querem se deixar iludir, né? Porque se eles examinarem a palavra de Deus, eles vão ver que Jesus pregou um evangelho, os profetas, a Bíblia, enfim,
ela anuncia um evangelho que fala das coisas eternas. A preocupação, o foco da palavra de Deus não são as coisas dessa vida aqui. E Jesus, então, promete para nós essa premiação, esses galardões, como frutos que nós vamos colher para a vida eterna. E mais, Jesus acrescenta aqui alguma coisa também muito importante, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tanto aquele que plantou, quanto aquele que vai colher, vão se regozijar, vão ter alegria por ver o bom fruto do Evangelho. Eu diria mais até. Também para o ceifado vai ser regozijo. A gente se alegra porque um dia alguém falou do Evangelho, alguém falou de Cristo para nós, não é assim? Nós nos regozijamos. Hoje eu sou salvo, dou graças a Deus por aqueles que se importaram em falar de Cristo para mim. Aqueles que me mostraram o meu caminho mau. Eu fui criado ali pequeno, já ouvindo o Evangelho dentro da igreja, e eu ouvia, domingo após domingo, o pastor Elmuth pregando, e eu era confrontado cada domingo com os meus pecados, e por um bom tempo eu desprezei isso, eu achava que aquilo não dizia respeito para mim, mas o Espírito Santo trabalhou aquilo no meu coração e me fez enxergar que realmente aquelas palavras faziam todo sentido. E eu sou grato a Deus, porque Ele me fez sentar naquela cadeira domingo após domingo e ouvir, e ser cobrado pelo pastor Elmuth, que ele... Valdir, você não vai se entregar a Cristo? Às vezes dá vontade da gente fazer essa cobrança, é uma coisa voluntária, do coração, é uma coisa movida pelo Espírito, mas às vezes nós precisamos ser cobrados também humanamente. E aí, você ouve o Evangelho, você já parou para pensar que isso diz respeito a você? Você já entendeu que você precisa se render a Cristo? Isso foi feito comigo e eu me regozijo também, porque isso um dia aconteceu na minha vida. E assim, aqueles que semearam e aquele que colheu, que pôde naquele dia ver o resultado, com certeza se alegraram por ver que Deus tinha realmente operado o arrependimento em mim. E assim, acho que essa é a história de cada um de nós, Talvez um pouquinho diferente, mas é isso. Mas Jesus fala aqui então de galardões. Irmãos, nós esperamos de Deus prêmios, galardões, recompensa para a vida eterna. Na vida eterna. Nós temos coroas aqui na terra e elas estão justamente ligadas a essa questão que Jesus fala aqui. Vamos ver o que Paulo fala lá em Filipenses 4. Nós vamos ler 2 textos aqui, olha. Um em Filipenses 4. 4:1. Paulo escreveu para os irmãos lá em Filipos:
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Essa palavra coroa aqui é aplicada no sentido de premiação. Nem sempre que a Bíblia fala de coroa, ela está falando daquela coroa, né? A gente pensa coroa de um rei. Mas a coroa era uma forma de premiação nas disputas esportivas, né? Aquela coroa de louro, em vez de faixa, medalha, a premiação era uma coroa. E era realmente o vencedor, não era o segundo, terceiro colocado. Mas ela fala de ser vitorioso. Paulo diz, vocês são a minha vitória. Paulo pregou para uma infinidade de pessoas. Nós não temos noção, não dá para contar para quantas pessoas Paulo pregou o evangelho na sua vida, no meio dessas viagens todas. A Bíblia relata aqui, de uma forma muito resumida, Lucas resumiu no livro de Atos, todo o período apostólico ali praticamente. Boa parte do livro ocupa, né, as viagens de Paulo, desde a conversão dele. Mas, irmãos, ali é uma coisa resumida em uns menos de 20 capítulos, né, a respeito de uma vida inteira de serviço a Deus. Quantas viagens, quantas pregações, quantas pessoas. Mas não foram todos, absolutamente, que se converteram. Muito pelo contrário, a grande maioria rejeitou o evangelho. Mas Paulo via naqueles irmãos, naqueles lugares onde ocorreram conversões e foram estabelecidas ali igrejas, ele via aqueles irmãos como a sua coroa. É o presente que Deus me deu aqui na terra. Você percebe isso? É mais importante isso do que, sei lá, constituir um império aqui na terra. Vamos imaginar, o que seria mais importante? A gente deixar um legado aqui de vida, sei lá, coisas que nós deixamos que ficaram perpetuadas. O fulano morreu, mas olha, ele deixou uma obra de, sei lá, 50, 100 livros escritos. Se forem bons livros, né, pode ser uma coisa importante. A gente pega servos de Deus que escreveram muita coisa boa, ou tem pessoas que deixaram um legado assim, de escritos de outros temas, né, não religiosos, mas que são importantes. Algumas pessoas pensam, talvez deixar um legado, construir aí um império, um patrimônio, deixar para sua família um patrimônio com vários imóveis, vários bens. Mas, irmãos, nada disso é de se comparar com o patrimônio que Paulo teve a oportunidade de construir. A gente pegar um histórico de um irmão que passou, que trabalhou ali e estabeleceu várias igrejas espalhadas, né, por vários lugares. Irmãos que se mostraram fiéis. Paulo fala de uma maneira especial aqui com os filipenses, porque ele teve que sair, né, dali, como a gente diz, ele saiu corrido de Filipos. E ele mesmo ficou preocupado que a mesma pressão que fez com que ele tivesse que sair da cidade fizesse com que aqueles irmãos naufragassem na sua fé. Mas, ao contrário, logo depois ele teve informações, né? Ele procurou se informar e a alegria de Paulo, Filipenses é chamada carta de alegria de Paulo. Por que essa alegria? Porque Paulo constatou que aqueles irmãos, mesmo diante da
pressão que eles estavam sofrendo, eles se mostraram firmes, fiéis. Então, ele se alegra, dizendo: meus amados, muito queridos irmãos, vocês são minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. Permaneçam assim. Vocês são minha coroa, vocês são meu presente de Deus aqui na terra. Vocês são realmente aquilo que alegra meu coração, porque eu preguei o evangelho para vocês, eu vejo que realmente o evangelho produziu bons frutos e frutos verdadeiros, permanentes na vida de vocês. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses também, na segunda carta, 2 Tessalonicenses 2, desculpa, 1 Tessalonicenses, irmãos, hoje eu estou... Já é a segunda vez que eu erro o versículo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Ele escreveu assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele está falando, qual é a nossa esperança? Gozo, né, alegria, ou coroa de glória? A grande coroa de glória do servo de Deus é o resultado do seu trabalho. Paulo, como um pregador do evangelho, ele fala, a grande coroa, o grande presente de Deus aqui na terra era ele ver aqueles irmãos convertidos. Qual é a nossa coroa de glória, irmãos? É o grande resultado que nós temos no nosso trabalho secular? Talvez a posição que nós adquirimos? Para alguns é isso, né? Qual é a nossa coroa de glória? É o carro 0 quilômetro? São os bens materiais? A coroa de glória do crente deve ser realmente os frutos do seu trabalho. O que é que nós estamos fazendo? A gente poder olhar para trás e ver que Deus abençoou o nosso trabalho, o nosso serviço para Ele. E frutificou e permaneceu. Sabe, cada um de nós tem o seu papel, tem o seu lugar. Cabe a nós fazer o melhor. Nenhum de nós aqui, eu acho, tem o chamado de Paulo. Né? Quem sabe? Né? No sentido de ser um missionário, de ser chamado para servir a Deus, né? de pregar o evangelho em novas frentes. Mas seja semelhante a isso, seja de outra maneira, irmãos, nós temos que enxergar que nós temos uma carreira para seguir, para servir a Cristo. Amém? Nós temos que servir a Cristo. E precisa ser de um jeito que a gente olhe, né, depois de um tempo e tenha do que se regozijar. Porque quando nós servimos, Deus abençoa. Jesus prometeu isso. Nós vamos ser galardoados. Nós vamos receber nossa coroa. Mediante o nosso trabalho, né, nós não estamos falando de salvação, tá? Mas mediante o nosso trabalho, nós vamos ser coroados. A gente poder olhar e ver os bons frutos. Olha, eu ao longo do meu
da minha vida cristã, como pastor ou antes de pastor, eu tive a oportunidade de fazer, né, tantos anos, fazer tanta coisa. Deveria ter feito muito mais. De verdade, né? Eu sinto esse peso que eu deveria ter investido mais nisso, me ocupado mais nas coisas de Deus. A gente sempre se sente devedor. Mas eu me alegro de olhar e ver, apesar de que nem todos, né, com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar, nem todos vingaram. Nem com Paulo isso aconteceu, como eu mencionei. Mas a gente vê os bons frutos. Essa é a nossa coroa de glória, a nossa alegria. Ver que o nosso trabalho ali foi útil, serviu de alguma maneira à obra de Deus, né, ao reino de Deus. Essa deve ser a nossa maior alegria. Essa é a coroa de glória do crente aqui na terra. Ele poder olhar e ver que Deus abençoou e naquilo que Deus chamou para ele fazer e onde ele serviu a Deus, da maneira que ele serviu, ficaram bons frutos. No seu lar, na sua igreja, para com as pessoas ao redor, pessoas que se converteram, irmãos em Cristo que foram edificados, filhos que foram bem instruídos. Não é uma coisa para envaidecer a gente, mas é a gente olhar e se alegrar, porque essa é a coroa de glória, e a coroa de glória é dada por Deus. É naquilo onde Deus frutificou, abençoando aquilo que nós semeamos, né? E o nosso trabalho na ceifa, na colheita também. Mas a nossa coroa, ela não se limita às coisas aqui. O que eu queria mostrar nessa etapa, irmãos, é que Deus dá para nós já aqui uma recompensa, uma coroa de glória, uma alegria, né? Como Paulo fala aqui em Tessalonicenses, tem uma outra versão que fala de coroa de alegria, tá? Em lugar de coroa de glória. Mas é isso que aqueles irmãos representavam para Paulo, é isso que o resultado do nosso serviço a Deus representa para nós. Nós olharmos e vermos os bons frutos presentes na vida dos nossos irmãos, presentes na vida de pessoas que foram abençoadas também através do nosso serviço a Deus. Mas nós temos para nós algo ainda maior que nos estimula sempre, né? Lá em 1 Coríntios, deixa eu falar direitinho agora para não errar de novo, capítulo 9, de 1 aos Coríntios. Versículo 24. Aqui Paulo está justamente usando aquela terminologia esportiva. Eu mencionei agora há pouco que a coroa era aquela coroa de premiação para o vencedor, né? Ele diz aqui no versículo 24 justamente isso. Ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Por quê? Paulo está falando aqui daquela coroa que Jesus falou.
aquele prêmio, aquele galardão, aquela coroa, que é para vida eterna. É uma coroa incorruptível, nada vai consumir isso. Sabe, as coroas que a gente pode conquistar aqui, todas elas passam. Quando a gente fala naquele sentido que nós vimos anteriormente, né? Paulo fala da coroa de glória que são os irmãos. Bom, por que é uma coroa de glória? Aquilo é fato, é verídico. Por quê? Aqueles que foram salvos pela pregação de Paulo, hoje estão com ele na glória eterna. Como seus irmãos, estão junto com ele, com Cristo. E Paulo vai desfrutar dessa alegria eternamente. Nós não sabemos, muitas vezes nós, né, pastores, somos questionados a respeito de como são os galardões, essas coroas. Sabe, irmãos, eu não sei responder exatamente o que são. Sei que não me parece, assim, que a Bíblia esteja falando de coroas literais. Apesar de que nós vemos aqueles anciãos lá em Apocalipse, assentados ao redor do trono, e João viu eles com coroas, e depois eles lançam suas coroas aos pés de Deus, né? Aos pés do trono. Mas a expressão coroa, ela representa premiação. E como Paulo diz aqui, olha, aqueles que disputam no estádio, que correm no estádio, eles correm sabendo que só um vai ganhar. Diferente dos jogos tradicionais hoje, né, que tem premiação para o segundo, terceiro colocado. Naquele tempo, só o primeiro vencia, só ele era premiado. Ninguém mais. Se você chegou em segundo, você não ganhou nada, você perdeu. Perdeu por menos, mas perdeu. Só o primeiro ganhou. E Paulo diz, é assim. E para conquistar isso, eles se abstêm de tudo. Eles lutam, eles treinam, eles exercem disciplina, né, no seu treinamento, na sua alimentação. É assim hoje, mais do que nunca. O preparo físico, mental de um atleta de ponta, né, tem que ser assim, radical. Eles deixam, né, aqueles que querem ser bem-sucedidos, vitoriosos, eles deixam muita coisa de lado. Senão eles não vão colher os bons resultados que eles poderiam ter. Paulo fala assim para nós. Assim nós devemos nos abster das coisas desse mundo. A gente, irmãos, hoje em dia nós somos muito seduzidos por esse mundo, né, pelos prazeres que essa vida tem. Não quer dizer que a gente tem que ter uma vida que não tem prazer nenhum. Mas cuidado, quando seus prazeres dessa vida começam a tirar o foco das coisas de Deus. Pode ser até uma coisa, né, não perniciosa. Às vezes eu falo, olha, tem irmãos que viajar, descansar é necessário, é bom para nós. Mas tem irmãos que abusam. Hoje tem muitos crentes que estão mais viajando do que... Você não pode contar, né? Ele quer passear, viajar. Eles perdem o foco. O prazer deles está naquilo. Cuidado. Nosso maior prazer deve ser nas coisas de Deus. E para isso, muitas vezes, nós precisamos sacrificar um pouco outras coisas. Tem uma certa abnegação. Paulo diz, corra de tal maneira que alcance aquele primeiro lugar. Você precisa se sacrificar, se esforçar, se empenhar.
Por que eu devo fazer isso? Porque nós temos prometido para nós uma coroa, um prêmio de Deus. Ele não está dizendo aqui que só um vai levar o prêmio. Ele diz que ele faz uma comparação, que assim lutam os atletas no estádio, né, para ser o primeiro, porque só vai ter um prêmio e ele quer ser o vencedor. Da mesma maneira, ele está dizendo, nós devemos querer ser vencedores, fazer jus à coroa que nos está prometida. E essa coroa, esse prêmio de Deus, ela não é uma coroa corruptível que passa. Quantos atletas já foram os maiores do mundo, né? Em cada modalidade, às vezes surge alguém, esse é o melhor que já existiu. Dali a pouco aparece outro, não, talvez esse aqui seja melhor do que aquele. É difícil, às vezes, comparar, né? As circunstâncias, as condições do tempo. Mas aquela coroa de glória passa. Aquela glória, né, que passa. Alguém era o recordista mundial, ele bateu o recorde mundial e aquele recorde durou 10 anos. Mas alguém veio e bateu aquele recorde. Alguém conseguiu ser 7 vezes campeão. Ninguém nunca vai fazer isso. Vem um outro dali um tempo e ganha 8 vezes. Todo tipo de glória desse mundo, ela é passageira. As coroas desse mundo são corruptíveis. Elas passam, elas são destrutíveis. Elas são suplantadas. Mas Paulo está falando, nós temos para nós prometido uma coroa incorruptível, isso é, ela é eterna. Essa era a grande motivação de Paulo e deve ser nossa também. Pedro também fala sobre isso na primeira carta, 1 Pedro 5. No versículo 4 ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ele usa essa mesma linguagem aqui quando ele se dirige aos presbíteros, aos pastores das igrejas, a quem ele escreveu, né? No versículo 2 ele diz, apacentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ele diz, digo eu que sou presbítero junto com vocês, né? Pedro, desculpem, muito humilde, até se colocando no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma condição dos demais. Mas esse versículo 4, ele usa, então, aquela mesma coisa que Paulo usou para falar ali aos irmãos em Corinto, de um modo geral, a igreja, Pedro usa aqui para falar especificamente aos pastores, né? Lembrando que nós temos prometido essa coroa de glória incorruptível. E quando é que nós vamos ter essa coroa incorruptível? Quando é que nós vamos receber esse prêmio? Quando aparecer o sumo pastor. Quem é o sumo pastor? Cristo. Né? Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai reconhecer e vai abençoar a gente com essa coroa incorruptível. Que coroa é essa? Como é que ela é? Não sei. O que eu sei é que certamente ele está se referindo a uma coisa de extremo valor. Sabe, a gente não precisaria de grande coisa. Outro dia eu estava pensando, a gente pode imaginar uma coroa de glória. Deus vai me honrar, vai me dar um manto real, vai me encher de honras, de glória. Irmãos, vamos falar a verdade. Se a gente chegar na presença de Deus e simplesmente o Senhor disser para nós, bem está, servo bom e fiel. Isso já não vai ser uma coroa de glória.
Bem está, servo bom e fiel. Se a gente puder ser chamado por ele de servo bom e fiel, isso já é a glória para nós. Não precisa mais nada. Senhor, olha, eu estou farto, eu estou satisfeito para toda a eternidade por ter sido acolhido de uma forma tão gentil do Senhor, por parte do Senhor. Segundo Timóteo 4, Paulo usa uma outra expressão aqui também, se dirigindo ao seu conservo, irmão, filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, quando ele relata a respeito do final da sua carreira, né? Aquele famoso versículo 7 aqui, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha, Paulo está dizendo, combati o bom combate, tive uma luta intensa nessa vida, essa luta gloriosa que é para servir ao Senhor. E eu hoje estou chegando ao final dela, e eu guardei a fé. Permaneço firme na fé, me alegro nisso, Timóteo. E eu sei, estou aqui parafraseando, porque no versículo 8 ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo ainda estava vivo, mas ele sabia. Eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Deus prometeu, o Senhor Jesus me prometeu, e ela está preparada para mim. E eu estou prestes a tomar posse disso na vida eterna. Ele sabia que era uma coroa incorruptível, como ele mesmo ensinou aos coríntios. Ele sabia que era uma coroa para a vida eterna, como ele aprendeu de Jesus mesmo. Embora ele não estivesse lá naquele momento onde nós lemos João 5, mas Paulo aprendeu de Jesus tudo aquilo que os apóstolos aprenderam também com ele, durante o seu ministério terreno. Mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui Paulo fala algumas coisas importantes, né? Ele diz, eu sei que a coroa da justiça, eu estou terminando minha carreira aqui, e a coroa da justiça está guardada, reservada pelo Senhor para mim. E eu sei que naquele dia, ou seja, quando o Senhor vier, aquele dia glorioso em que os crentes vão ser reunidos, ele diz, é nesse dia que nós vamos ser presenteados, coroados, e eu sei que eu vou receber, então, nessa ocasião, essa coroa que está prometida, essa coroa que ele chama aqui de coroa da justiça. Alguns tentam, diferenciar a coroa de glória, a coroa da justiça, olha, a coroa da vida. Irmãos, eu creio que os autores bíblicos estão falando de uma mesma coisa. Tá? Existe só aquele aspecto que nós falamos aqui, a coroa de glória, que nós já podemos ver aqui na terra, os frutos que nós vemos do nosso serviço ao Senhor. Mas no que diz respeito àquilo eterno, a coroa da justiça, a coroa da vida, eu creio ser tudo a mesma coisa. Você vai certamente, se for estudar o assunto, você vai encontrar estudos que vão dizer, a coroa da vida é isso, assim, 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 aquilo, a coroa da justiça. Mas pega a Bíblia, lê e compara os textos, você vai ver que parece ser uma mesma coisa. Tá? Eu sei que é aquilo que Deus tem preparado, os galardões que Ele tem reservado para os seus servos e que vai ser concedido a nós quando Cristo voltar. E Paulo sabia disso. E olha, irmãos, importante, ele fala, eu sei que está reservada a minha coroa, está guardada a coroa da justiça. Mas não só para mim. Amém? Não só para mim, Paulo, mas também
para todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você aguarda esse dia de glória? Qual é o grande dia da nossa vida? Aqui na Terra nós podemos ter datas importantes, né? O dia do nosso casamento, o dia da nossa conversão. São datas importantes para nós, não é verdade? Mas o grande dia para nós não é nada disso, porque tudo isso aí vai passar. O dia da nossa conversão foi marcante. Mas o dia que eu vou colher os resultados, né? Aquele dia, o dia glorioso do Senhor, vai ser o dia de glória para nós também. Esse é o grande momento que nós esperamos. É o momento que nós vamos receber do Senhor. O crente tem essa confiança de que ele está salvo eternamente, e ele tem a confiança de que a coroa da justiça está guardada pelo Senhor para ele. Tomara que nós não sejamos como a palavra de Deus fala, né? Daqueles que vão passar, suas obras vão ser provadas pelo fogo e não vai restar nada. Foi salvo, porém como que pelo fogo, né? Como brincam, vai chegar chamuscado no céu. Aquilo é o retrato de alguém que realmente não serviu, não produziu frutos. Será que é assim que nós vamos chegar? Talvez a falta de interesse por esse dia, a falta de ansiedade por esse dia, seja justamente por isso. Porque muitos crentes sabem que vão chegar lá, não fez nada. Ele vai receber a salvação pelos méritos de Cristo somente. Mas ele não tem aquela ansiedade, né, por aquele dia, de receber pelo menos o bem-estar, servo bom e fiel. Mas quando nós servimos a Deus como Paulo serviu, pelo contrário, né? Nós amamos a vinda do Senhor, nós ansiamos, nós desejamos. Nós desejamos por esse dia. É a natureza, irmãos. Tiago 1,12. Eu louvo a Deus por a gente ser perturbado, às vezes, por maritacas, por aves. É melhor do que por funk. Tiago 1,12. Diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago também usa essa mesma expressão. A coroa prometida aos que o amam. Aqui ele usa a expressão coroa da vida. Eu creio que é a mesma coroa da justiça que Paulo fala, reservada para aqueles que são vencedores mesmo. Vencedores por Cristo. Jesus disse que nós fomos feitos, né? Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E Paulo diz, nós somos feitos por ele mais do que vencedores. Essa vida em abundância é que faz com que nós sejamos vencedores e mais do que vencedores, e assim nós vamos receber esse prêmio, a coroa da justiça, a coroa da vida. Notem que também Tiago aqui mostra, ele está falando daqueles crentes que passavam por grandes provações, tentações,
perseguições, dificuldades. Irmãos, cada um de nós tem suas dificuldades no seu tempo, na sua realidade de vida. Hein? Mas será que nós realmente vamos concluir a nossa jornada, a nossa carreira e guardar a fé? A coroa da vida, a coroa da justiça está reservada para esses que lutam, combatem o bom combate aqui ao longo da sua vida, certos de que vão ser premiados, presenteados no final. Apocalipse 2:10. Aqui falando da igreja de Esmirna, que sofreu grande perseguição, Jesus dirigiu a eles essas palavras: nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, a coroa da justiça está prometida aos fiéis, aos verdadeiros crentes que passam por essa vida guardando sua fé. Ela é assegurada ao que serve ao Senhor. Para a gente concluir aqui em Colossenses 3, irmãos. O tempo correu, a gente tem que correr um pouquinho também. Colossenses 3, 23. Paulo escreveu assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Essas palavras de Paulo aqui eu deixo como as palavras finais, irmãos. Nós que ansiamos, aguardamos a coroa da vida, a coroa da justiça, as recompensas de Deus. O que nós devemos fazer é isso aqui que Paulo diz: faça tudo de todo o coração, como ao Senhor. Sirva ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Tudo que nós fazemos deve ser visto como feito ao Senhor. Em que Deus está sendo glorificado nisso? Eu devo glorificar a Deus. Eu estou trabalhando, meu trabalho deve glorificar a Deus. Se não glorificar, tem algo errado. Como nós falamos ontem sobre nosso casamento, se a maneira que nós nos conduzimos dentro do nosso casamento, do nosso lar, se isso não glorificar a Deus, está errado. Nós devemos fazer como o Senhor, e para fazer isso tem que ser como o Senhor requer de nós. Sabendo isso, que nós vamos receber o galardão, a coroa, porque nós estamos aqui servindo a quem? Ao Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo. Então, gravem esse versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Estamos servindo a Cristo? Então, é certo que nós vamos receber o prêmio, a coroa da vida, a coroa da justiça. Se nós estamos servindo ao Senhor, aqui nós vamos ter coroas de glória. Não coroas corruptíveis, mas coroa incorruptível. Frutos que ficam para a vida eterna. Que Deus assim abençoe nossa vida, irmãos, e nós possamos amar a vinda do Senhor, aguardando, com a mesma certeza que Paulo tinha, né? Eu sei que o meu galardão, minha coroa está guardada por Ele. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, que além de nos conceder salvação, Senhor, nos
promete coisas inefáveis, Senhor. Nós não fazemos ideia realmente do que o Senhor tem reservado para nós, mas sabemos que transcende a tudo que nossa mente finita pode entender, tudo que nós podemos ter de bom que o Senhor nos concede aqui nessa vida. Sabemos, Pai, que o Senhor tem reservado coisas infinitamente maiores e melhores para nós. Nos ajuda, Senhor, para que possamos servir ao Senhor com fidelidade. Que possamos estar vivendo aqui, Pai, juntos, amando a Tua vinda, aguardando a vinda do Senhor Jesus, para que possamos ver esse grande dia, Senhor. E assim tomarmos posse da vida eterna, tomarmos posse dessa coroa da vida, essa coroa da justiça que tem o Senhor guardado, reservado para nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.